possível, para que possamos estar abertos, disponíveis para acolhermos a preleção da noite. Que o que ouvirmos seja acolhido em nossos corações, para que sejam sementes a germinar em algum momento e nessa nossa caminhada. Vamos nos unindo ao nosso anjo da guarda, aos mentores espirituais, que nesses encontros fazem parte do nosso grupo, juntos formando um intenso círculo de muito amor, muito fraterno, de muita luz. E assim nessa união, nessa paz, nesta harmonia, vamos buscando nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. E dessa Mãe querida, rogamos que nos envolva amorosamente com seu manto azul, que esses fluidos que essa Mãe querida emana, acalente nossos corações, nos trazendo esperança, nos trazendo confiança e amor. E assim, junto com Maria, vamos nos elevando mais e mais, nos imaginando de mãos dadas, buscando o nosso Mestre Jesus. E assim, de joelhos em espírito, agradecemos ao Mestre querido por essa oportunidade de estarmos aqui presentes para esse Evangelho abençoado. Agradecemos os seus ensinamentos em nossas vidas. Que seu amor possa nos fortalecer, nos manter o bom ânimo, para que vamos buscando e alcançando a cada dia a nossa evolução espiritual. E assim, junto de Maria, junto de Jesus, envolvidos numa só sintonia, vamos elevando a Deus Pai, o Criador, a prece das preces. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal que existe em nosso redor e ainda dentro de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo carinhosamente a Geórgia, juntamente com o seu mentor, que farão a preleção desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, me ouvem? Então, vamos ao Evangelho dessa noite. O Evangelho dessa noite vem nos falando sobre o tema cooperação. É o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. E esse tema, vamos usar cooperação. Quem está disposto, né? Então, vou trazendo aqui o texto para nosso estudo. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta apenas a nomeação do cargo. Nesse texto, Emmanuel compara a nossa reencarnação com uma empresa. E daí, é interessante, ele fala que não é apenas ser nomeado, que a gente precisa ter eficiência e zelo e êxito, né? Então, quer dizer que não é necessário apenas falar assim, ó, vai lá e reencarna.
gente precisa ter êxito e eficiência, porque vamos pensar assim, ó, nós temos um planejamento para essa vida. Então, a gente começa a trilhar essa caminhada e fala: "Ai, eu quero deixar de fazer tal coisa", ou ao contrário, "eu quero fazer tal coisa". Só que como será que vamos ser eficientes com isso? Então, a gente planeja que a gente vai fazer isso em 10 anos, mas daí a gente demora 30 anos para fazer isso. Para fazer isso, a gente dá várias voltas, faz um monte de curva. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, como que está sendo esse nosso planejamento. E para ter essa cooperação, exige um conjunto de qualidades superiores, que a obra se consolide e prospere. Então isso, quando ele fala sobre essas qualidades superiores, está falando sobre as nossas virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. E quando ele fala que essa obra precisa se consolidar e prosperar, quer dizer que ela precisa ter uma base, senão qualquer vento faz balançar. E quando prosperar, quer dizer a sequência. Então não adianta nós termos apenas uma atitude, mas se ela não tem base e nem sequência, primeiro o vento balança e não tem mais nada. Acabou. Foi apenas uma atitude no meio do nada, né? Quer dizer que nós não devemos ter apenas autoridade, mas a direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude, claro, de proporções, né. Quando a gente pensa em autoridade, é a questão da imposição, né. Quando uma pessoa ela é seguido por medo, isso é algo muito nocivo, tanto para a individualidade como coletivo. Às vezes nós vemos situações onde as pessoas seguem por medo, por imposição, quando ela não consegue trazer o seu discernimento para conseguir avaliar que aquilo é realmente correto, né. Não é à toa que se a gente pensar todos os atos, as grandes barbáries da humanidade, ela não foi realizada só por uma pessoa. Tinha várias pessoas seguindo ela. E como daí quando a gente fecha o olho e fala assim: "Como é que pode isso? Como é que pode?". Por quê? Porque essa pessoa não exerceu o seu livre-arbítrio e principalmente o seu discernimento, porque senão ela não faria isso, né. Eh, não só teoria e cultura, mas virtude e juízo de claras proporções. Então, qual é a proporção dessa ação em relação à minha vida, né? Porque a teoria ela se faz necessária. Nós já falamos aqui inúmeras vezes a importância do conhecimento, né? E por que que a gente fala muito sobre esse conhecimento? Porque cada vez mais que nós vamos estudando as obras, que nós vamos trazendo o discernimento, nós não nos tornamos massa de manobra. Pensem sobre isso. Dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouro nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem rumo é navio a matroca quer dizer sem rumo, a deriva. Então imagine, mesmo que você tenha uma riqueza, mas se você não sabe o rumo dessa riqueza, ela pode se tornar um navio sem direção, um carro desgovernado, né. Quem governa emitirá força de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos das tarefas que lhe foi situado.
Importante nós pensarmos sobre isso pelo seguinte: quando temos pessoas no governo, né, nós estamos aqui falando de uma empresa, que nós podemos trazer esse exemplo para nossa vida. Vamos trazer aqui primeiro para o micro e depois para o macro, que o macro é uma sociedade, é um país e para nós. Quando nós não somos justos e bondosos conosco, nós somos o quê? Carrasco de nós mesmos. Sabe aquela pessoa que fala: "Ó, eu não estou fazendo isso", e se martiriza. E também o trabalho e a disciplina, porque nem só de prece vive o homem, nós precisamos agir. E como que essa ação precisa acontecer? Através da disciplina. Nós somos disciplinados? Quem aqui faz prece todo dia? Prece, a conversa com Deus, não estou falando aqui ladainha. A prece, a conversa com Deus. Aquele exercício que Santo Agostinho tanto nos falou. Aquela disciplina que Chico nos ensinou. Não é aquele negócio lá, 3 minutos com não sei quem, que tem um monte aí na internet vendendo a rodo. Estamos falando exemplos sólidos do próprio Cristo. Quando Je Quantas vezes nós temos exemplos que a própria história não conseguiu esconder, que muitas vezes Jesus teve que se recolher para ele se fortalecer. O que que ele fazia? Ele ia ouvir a voz do coração, ouvir o Deus interno que existia dentro dele, para que ele tivesse as melhores decisões. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e, de novo, ficamos à deriva. Quando a inteligência não possui o timão de um caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Estudando essa parte, daí mais adiante, olha só o que falou. Daí conhecemos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e grandes gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Vocês acham que hoje os grandes males que a humanidade sofre, vocês acham que são reflexo de uma grandeza mental, gênios, né, como está dizendo aqui, de requintada, ou são pessoas ignorantes? Quem vocês acham que mantém o império da guerra? Vocês acham que são pessoas ignorantes ou que são pessoas de grande inteligência? Então, aí a importância do nosso estudo. E quem está falando isso é Emmanuel. Isso já está lá no Livro dos Espíritos, falando a importância da cooperação espiritual entre nós. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister do que lhe é devido. Então, nós aqui, dentro do que nós precisamos fazer, nós precisamos ter vontade de continuar nesse caminho do bem, nessa cooperação entre espíritos, entre amigos. Nós falamos tanto em obsessores e a gente não dá valor ao nosso mentor. Quantas vezes a gente fala: "Nossa, esse processo de obsessão, nossa, um ataque espiritual em tal lugar". Quem aqui já ouviu falar sobre isso? A gente nem conhece esse obsessor, apareceu só por
tal situação, e o seu mentor, e o seu anjo guardião, que está 24 horas com você. Para ele você não dá valor? Qual a conexão com o nosso mentor? Quem falou com o mentor hoje? Quem percebeu ou permitiu esse contato com o mentor? Ah, mas achar que está obsediado é fácil. E a nossa, vamos dar valor ao bem na nossa vida. Pois eu vou fazer uma pergunta aqui, quem trabalha com espiritualidade. Todo mundo fala que sente aí os obsessores. E quem está sentindo o mentor? E assim como administrador de um serviço que reclama a ajuda dos assessores correto, a vontade não presidirá a ponderação e nem da lógica, como conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então, no nosso campo íntimo, né, quando vem falando sobre a questão da vontade, sobre ponderar, qual a lógica dessas atitudes em relação à nossa vida? Nós temos o contato com esses conselheiros para nos ajudar na nossa decisão? Ou a gente pega uma moeda e fala, vamos tirar cara e coroa? Vamos ver. Hoje vai ter preleção, vou decidir se eu vou. Aí, para decidir se vai na preleção, o que que faz? Tira cara e coroa. Se der cara, eu vou. Se der coroa, eu não vou. É assim que a gente toma decisões importantes na nossa vida? Diante de uma atitude, nós serenamos a mente para tentar entender realmente o que que aquilo está nos falando? Estava ouvindo aquele estudioso lá, o Valadão, que eu particularmente gosto muito, que foi a graça que passou ele para mim, e realmente ele é um muito estudioso, e ele me fala o seguinte: diante de uma situação, se permita ficar uma noite com essa situação para tentar resolver. Na psicologia fala mais ou menos o seguinte, que nós não devemos tomar decisões nem quando estamos extremamente alegres, nem quando estamos extremamente tristes. Por quê? Porque nós estamos com os nossos sentimentos totalmente compreendidos? Não. E nesse aspecto, o que está fazendo nós fazer? Trazer todos aqueles itens que são importantes. Estamos ouvindo a voz do nosso coração? Estamos a serviço do bem? Temos trabalho no bem? Temos disciplina? Nem sempre é fácil ter justiça, bondade, trabalho, disciplina todo dia. Às vezes a gente deixa o trabalho de lado por conta de outras coisas, às vezes a gente deixa a bondade, porque daí acha que está sendo bobo, daí não está sendo justo porque será que nós conseguimos ser justo sem puxar a sardinha para o nosso lado? É uma boa reflexão. No entanto, urge o senso de cooperação nas linhas das atividades terrestres. Quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural, que, que vige a coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico espera a diretoria da fábrica. A diretoria da fábrica, o movimento da indústria, extraindo o combustível econômico necessário
a alimentação do núcleo que lhe obedece os ditames. Aqui ele faz todo um exemplo que a gente não age por impulso diante de uma situação. Então, será que essa situação eu estou seguindo todos os princípios da minha evolução? Será que eu não estou sendo impestivo diante dessa situação? Será que se eu cooperar com todas as pessoas, vai fazer mais sentido esse trabalho? Sabe aquela coisa? Um exemplo. A gente chega numa casa espírita, ou eu falo casa espírita porque a gente frequenta centro espírita, mas pode levar isso para qualquer exemplo, né? Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então eu chego lá no centro espírita e eu já falo: "Ah, eu vou mudar isso aqui. Então agora os bancos vai ser tudo virado para lá". Só que eu não tenho o olhar geral de toda aquela situação. E daí eu mudo os bancos e acabou. Daí chegam todo mundo no outro dia lá e os bancos estão tudo virados. Mas eu não tenho a percepção que para a preleção, por que que os bancos têm que ser ficado ao contrário da porta? Por quê? Por causa da projeção da câmera, porque está perto do microfone. Mas aí eu chego e falo: "Ah, eu não quero ficar olhando esse negócio branco, eu quero olhar o outro lado da sala". Vocês entendem esse espírito de cooperação que tem que ter entre todos os lados? Mas antes era o contrário, né? Lembra quando a gente estava aqui assistindo e quando era a vez de preleção, daí o microfone não ficava virado para o lado, daí a gente não via quem estava falando. Para quem está online é mais desafiador. Mas eu não posso simplesmente mudar sem conversar com as pessoas. Daí a gente chama lá para uma cooperação, chama lá para preleção, chama lá o grupinho. Ô, seu João, o que que você acha? Ô, Graça, você acha que fica melhor ou pior? Virado para lá não. Então, vocês entendem que nesse existe precisa ter uma cooperação entre todos os envolvidos. A gente vai chegar a 100% sempre? Não. Porque o Renê tem um outro olhar, porque o Renê faz treinamento, daí ele fala que é melhor a câmera de tal jeito, não sei o quê. Só que o Francisco já tentou mudar a câmera lá da cabana e não deu. Já falei para ele: "Francisco, não dá para você ampliar que eu só fico vendo 2 pessoas, queria ver mais pessoas lá da cabana", mas não deu. Então, diante desse melhor, eu trago uma cooperação. E às vezes eu preciso olhar o outro. Uma vez tinha uma assistida que falou: "Jorge, eu não sei o que acontece, eu nunca consigo ver". Eu falo: "Então, você não consegue". Ela falou que via todo mundo e não via ela. Falei: "Se eu não ver você, porque você desliga a câmera". E ela não sabia que precisava ligar a câmera. Quando ela liga a câmerazinha, eu vejo a carinha dela e todo mundo que está lá. Mas ela não sabia disso. E olha só, e não é porque ela queria ficar com a câmera desligada, é porque ela não tinha esse conhecimento para fazer essa mudança. Daí um dia ela me ligou e eu fiz o teste e deu tudo certo. E agora toda semana eu vejo a linda carinha dela ali, ó. Tá ali, tô vendo a carinha dela. Vocês percebem isso? Por quê? Mas quantas vezes nós não estamos decididos a cooperar? Não me permito a fazer isso, não tô nem aí. Ah, não liga a câmera porque não quer. Não é esse o exemplo, né? Tô dando um exemplo daqui. Observando assim o estado individual da vontade de cada um. Porque nós estamos aqui com 16 pessoas. Quer dizer, 16 pessoas não, né? Estamos com um pouco mais. Na cabana tem mais pessoas, a Virgínia está com o esposo, né? Nós estamos aqui com, vamos dizer aí, 23 pessoas mais ou menos. Precisou da vontade individual e precisou ter uma governância. Qual que é a governância? Quem que é o dirigente do trabalho? É o seu João. Seu João é o dirigente do trabalho. Então vocês percebem? E daí precisou ter as outras formiguinhas fazendo o trabalho. Olha, quem pode abrir a sala? Quem pode fazer a prece inicial? Quem se dispõe a fazer o trabalho de vibrações?
Olha quanta oportunidade de trabalho que vocês não aceitam. Tá aqui. A cooperação espontânea é um supremo ingrediente da ordem. Precisa ser espontânea. É por isso que eu falei para Francisco, falei: "Francisco, para de ficar pedindo para o povo fazer. Tem que ser espontâneo. Não dá para ficar obrigando as pessoas. Obrigar vai ir na guerra. Quando tem guerra, não é obrigado? Homens acima de 18 anos são obrigados a ir para a guerra. O evangelho não pode ser uma guerra. Vocês estão se sentindo aqui intimados a estar no evangelho? Alguém se sente nessa situação? Por que a gente está no evangelho? Estudando o evangelho de Jesus. O evangelho não é do seu João, não é da Graça, não é do Clóvis, não é da Sandra, muito menos da Virgínia. De quem que nós estudamos o evangelho? O evangelho é de Jesus. Nós estudamos agora um parecer que o nosso querido Emmanuel psicografou para Chico, porque nós enxergamos que o Chico traz grandes exemplos do que é o evangelho de Jesus. Nós precisamos estudar o evangelho de Jesus. Não é um personalismo, não pode ter personalismo no evangelho. E precisamos tomar cuidado. Tem um monte de evangelho aí que está virando personalismo. A pessoa nem fala mais de Jesus. Porque eu, porque eu, porque eu. Não. Jesus. Quem sou eu? Quando todo mundo estiver na esfera crística, daí vocês psicografa e traz o evangelho de vocês, mas não é o caso. Da glória divina às balizas subtotônicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Aqui ele traz esse exemplo do micro para o macro, de como nós somos esses seres que vamos evoluindo enquanto oportunidade de reencarnação. E Emmanuel fala bonito, né? Porque eu tive que ler umas 300 vezes para entender isso aqui. Das glórias às balizas, do micro para o macro, do macro para o micro. Cooperação também significa obediência construtiva aos impositivos da frente e ao socorro implícito às privações da retaguarda. Quem é que se permite uma obediência às leis universais? A obediência das leis universais. Não é obediência no sentido de achismo do que acha, achismo do que acha, eu estou falando a mesma coisa. De uma questão personalista, novamente. O que o verbo da verdade nos fala? Porque nós que estudamos a obra, sabemos que tudo que foi ditado pelo Espírito da Verdade. O que é Espírito da Verdade? A ação de Deus. Nós acreditamos nisso. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos de evolução. Aqui ele traz essa menção, né, do silêncio e também daquela frase que eu falei para vocês. Nós, diante de um desafio, nós permitimos entender o que aquilo está nos trazendo? Qual a reflexão desse processo? Ou a gente já sai igual uma manada desenfreada tentando. O que o silêncio pode nos mostrar?
Aqui não é aquele impositivo de querer que ninguém fale e coloca aquela frase sem contexto, o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece diante das nossas aflições. Mas muitas vezes precisa ter a fala. Por que que tem entrevista no centro espírita? Por que que tem atendimento fraterno? Atendimento fraterno é uma grande oportunidade de cooperação, de trabalhar no bem. Quem aqui consegue ouvir o outro sem julgar? A pessoa começa a falar, você já tem uma lista pronta. Olha, Geórgia, tal coisa. Daí eu já falo: não, para você fazer isso, é só 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 você fazer isso. Já tem uma lista pronta. Às vezes a pessoa só precisa desabafar. Às vezes ela só precisa ouvir a própria dor para que ela mesma encontre a resposta. Nesse sentido de cooperação. Porque muitas vezes, quando eu vou ajudar, quando eu estou pedindo ajuda, eu também estou ajudando. Vocês já pensaram sobre isso? Quem ajuda é ajudado. E deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. E é esse ensinamento, né, de todo essa exemplificação que Emmanuel traz para nós. E daí tem mais uma coisa que eu queria compartilhar, só uma frase aqui, deixa eu só pegar porque foi bem desafiador aqui. Espera aí, cadê? Tá aqui. Cooperação. Aqui. A cooperação, ela é uma lei universal, porque traz essa questão do desenvolvimento do espírito. Então, do mesmo jeito que nós estamos nos desenvolvendo no processo de evolução, que todos nós vamos evoluir como indivíduo, essa cooperação também faz com que nós nos desenvolvemos. Então, eu venho trazendo o conhecimento, as habilidades, e eu vou trazendo isso para um senso comum. Por isso a importância dos trabalhos e também esse espírito de fraternidade, né? Por isso a importância dos trabalhos sociais. Isso também faz parte do espírito de cooperação. E a cooperação é considerada um meio para a evolução. Ao trabalhar juntos, os seres humanos aprendem um com os outros a superar as suas próprias limitações e alcançar níveis mais elevados de consciência e sabedoria. Isso faz parte do respeito mútuo, da solidariedade, da compreensão, do amor e do desinteresse. Se a gente cooperar só com esses itens aqui, a gente já deu grandes passos aí rumo à nossa evolução. Porque a gente, cada um agora, né, e agora é trazendo para você no sentido de você refletir a sua própria cooperação. Eu estou ajudando tal atividade com qual interesse? No interesse genuíno de auxílio ao próximo, de auxílio a uma comunidade, de auxílio a um determinado grupo,
Ou eu estou trazendo esse processo pensando numa vaidade, num processo de egoísmo, e às vezes isso se faz quando você só quer ajudar aquela dor que lhe é conhecida, a dor do outro você não reconhece. E isso é importante, sabe? Porque muitas vezes, tudo bem que você pode ter empatia ou compaixão por uma causa, porque ela já lhe foi próxima, mas isso não invalida o trabalho do outro, né. Muitas vezes eu já vi, algumas análises falando: "Ai, eh, determinado trabalho não é válido". Ou quando acontece uma coisa, um exemplo, quando acontece, isso já aconteceu, ó, e a gente já acho que até a gente até já falou sobre isso. Sabe quando acontece uma situação natural, uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, eh, em Santa Catarina, daí tem toda essa mobilização e nós vamos ajudar os nossos irmãos de lá. Eu já vi pessoas falar: "Nossa, vocês vão fazer trabalho para lá, sendo que tem um monte de gente aqui precisando de roupa?". Não, claro que muitas vezes eu vou também fazer esse trabalho aqui, porque se eu tenho esse amor de ajudar o próximo pode estar próximo, mas também o próximo pode estar um pouco longe. Mas alguém aqui consegue ter a dimensão do que é, de repente, acordar em meio à água e levar tudo e não ter onde dormir? E chegar lá barco para tirar a família? Gente, isso deve ser uma dor que eu não sei nem explicar, porque eu nunca passei por isso, mas só de ver as imagens, quando aqui a gente vibrava por Mariana, toda a situação que aconteceu, e é esse espírito de cooperação que cabe a cada um de nós. Então é isso, ó gente, a cooperação era muito grande, 16 itens aqui, tentei resumir, mas eu acho que eu até fui bem, porque tinha palestra de 3 horas na internet sobre cooperação. Brincadeiras aí, tá. Então, que faça sentido, né, todos os textos do Pensamento e Vida, eles são bem extensos, né, então a gente já é o terceiro que a gente traz, né, de do nosso estudo, de que nós possamos nos melhorar enquanto espíritos, enquanto grupo, e é essa contribuição que eu tinha aqui para trazer nessa noite.
Contribuição para as vibrações. Quem quer? Vamos lá, queridos preletores. Quem vai fazer vibrações? Não, tem o Renê e tem o Clóvis que pode fazer. Clóvis, tenha toda a palavra, toda a sua, Clóvis. Pronto. Tá me escutando? Tá escutando? Ah, o Clóvis está sem microfone. Renê, você. Então, tá bom. Eu estava fugindo, tá vendo o sol? Ai, ai. Então tá bom, vamos lá, vamos nos acomodar onde nós estamos, serenando o nosso espírito com o pensamento elevado ao alto, com essa equipe maravilhosa, trabalho dessa equipe do Mestre Jesus, do mentor desta tarefa, de todos os mentores, vibrando, primeiramente, por nossa terra, que o nosso governador esteja presente em todas as situações, amparando aqueles povos, consolando aqueles que estão em guerra, em martírio, o martírio da fome, o martírio da incompreensão, do ódio, do rancor, vibrando também por todos os governantes deste planeta, que tenham a missão de zelar pelo povo pelo qual eles foram nomeados, também vibrando pelos nossos governantes da nossa pátria. Que prevaleça o amor, a fraternidade, a compreensão, a harmonia e a paz. Vibrando também por nossa cidade, pelos nossos bairros, por nossa rua, vibrando por nossas casas, por nós. Vibrando por todos os irmãozinhos que se encontram aí nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, que sejam confortados nesse momento. E também deixar uma vibração em aberto para a espiritualidade, para que ela seja encaminhada por onde se fizer necessário. E em agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui, vibrando tanto por nós, que aqui estamos nos vendo através dessa telinha, ou alguns presencialmente, e também por aqueles que por qualquer motivo não possam estar conosco hoje. Com a prece do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada e um bom trabalho para aqueles que vão dar continuidade aí na cabana. Que assim seja. Gratidão. Boa noite a todos. Ótima semana. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.